Olá, queridos do meu canal Descomplicando a Bíblia, que ótimo mais uma vez poder falar com vocês. Eu agradeço pelos likes do último vídeo que nós falamos sobre algumas coisas interessantes. Dessa vez nós vamos falar sobre a serpente do Éden. Espero que você não perca, porque está maravilhoso. Obrigado pelos likes, porque vocês mandaram esse vídeo para muita gente. E agora vem aí a nossa vinheta. Vem! Então vamos ao nosso assunto de hoje. Antes de falar sobre a serpente, nós precisamos de conversar sobre a criação do homem. É interessante eu dizer para vocês que existe uma teoria de que o mundo foi criado há milhões e milhões de anos. Na verdade não foi. Quando a palavra de Deus fala que Deus criou os céus e a terra já existia assim, forma há muito tempo. A gente não sabe exatamente quanto tempo isso aconteceu, não temos, mas a gente pode entender que a partir da criação a Terra não é tão velha assim. Talvez você tenha visto algumas pessoas dizendo que a Terra tem milhões de anos porque encontraram fósseis de dinossauros que estavam fossilizados em rochas, mas a verdade é que essas rochas, sim, elas têm milhões de anos. E quando o carbono 14 tenta identificar isso, com certeza vai identificar com muito mais tempo. Mas vamos entender que Deus agora começa a criar o mundo, e esse Deus que cria o mundo é Jesus Cristo, segundo João capítulo 1, que diz que Cristo é o criador de tudo que existe e que nada do que existe, que foi feito sem ele se fez. Então ele começa a criar a luz no primeiro dia, depois no segundo ele faz a separação de terra e água, depois ele chama a existência das plantas no terceiro dia, no quarto dia ele faz a criação dos luminares, ele cria o sol, as estrelas, a lua. A partir do quinto dia, então, ele chama as aves do céu, ele chama os grandes animais, os animais marinhos. No sexto dia ele chama todos os animais terrestres e, de maneira especial, prestem atenção, ele cria tudo chamando a existência. Mas o homem pessoalmente ele fez com as suas próprias mãos, e ele fez aquele bonecão enorme e soprou o fôlego de vida no nariz do homem. Agora presta atenção, no grego o fôlego de vida tem o nome de no hebraico o nome é ruach e no grego é pneuma. Presta atenção, pneuma, que dá origem à palavra pneu. Nós vamos tocar nesse assunto mais para frente. Deus retira uma costela do lado de Eva, então ele faz uma mulher linda, também de 4 metros de altura, para Adão. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Deus criou um homem, o ser humano, extremamente poderoso. Você provavelmente deve ter visto o filme do Superman. Pois é, queridos, o homem era tão forte, tão poderoso quanto era o Superman. Uma visão poderosa, uma audição tremenda. Se caísse um cometa na Terra enorme, ele seria capaz de parar, botar a mão e quebrar um cometa com a sua própria mão. A Bíblia diz que o homem estava nu, mas o Salmo 8 diz que o homem foi feito com glória no seu corpo. O homem tinha uma luz poderosa no seu corpo, a glória de Deus circundava o corpo do ser humano. Mas prestem atenção, o casal estava feliz, mas por outro lado havia um ser extremamente infeliz que havia perdido toda a alegria do céu, e junto com ele a terça parte dos anjos que haviam caído haviam se tornado demônios, e tudo aquilo que Lúcifer havia prometido para eles estavam totalmente perdidos e infelizes, porque haviam perdido a alegria do céu. Estavam marcados, tristes, magoados e com ódio no coração. Lúcifer pessoalmente colocou na sua intenção de destruir o ser humano e fazer com que o ser humano, acima de tudo, se não pudesse destruí-lo, fazer com que ele se afastasse de Deus. E se ele conseguisse fazer isso, na sua ideia, ele feriria o coração de Deus. E ele colocou na sua mente que esse trabalho seria dele, e que ele faria com que o homem se juntasse a ele na rebelião contra Deus. E nos conta que Deus, presta atenção comigo, amigo, presta atenção, você tem um filho amado que você ama, e Deus se apaixonou pelo homem. Isso é a coisa mais linda, Deus se apaixonou pelo homem. E por esse amor, você acha que Deus não ia falar
dos seus filhos a existência de um anjo mau que faria de tudo para destruí-lo? Com certeza Deus falou, Deus deu todas as dicas. Provavelmente anjos foram enviados para falar com eles. Mas Lúcifer tinha uma estratégia, e ele fez com que o ser humano desconfiasse de Deus. Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim, e em outras palavras Deus disse: olha, eu estou dando tudo para vocês, tudo é de vocês, mas essa árvore aqui é minha, não toque nela, porque no dia que vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer. Só que Lúcifer, ele entra numa serpente, e esse foi a primeira sessão médium, quando um espírito entra numa cobra. E diz que a cobra naquela época era um ser espetacular, e ela voava e tinha um brilho maravilhoso. E quando ele entra na cobra, tudo que ele tenta fazer é puxar uma conversa com Eva, que estava longe do seu marido agora. E ele diz assim: Deus falou com vocês que vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? E Eva diz: não, ele disse que nós podemos comer de todas, menos essa aqui, porque ele disse que no dia que nós comermos, nós vamos morrer. Prestem atenção na palavra da serpente: certamente não morrereis. E Eva acreditou. Vocês podem comer porque Deus está escondendo de vocês algo especial, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Queridos, quando Eva ouviu isso, Eva duvidou do que Deus havia dito para ela anteriormente. Ela e seu esposo. Ela toma da árvore e come. Mas olha o interessante, não acontece nada, absolutamente nada, quando Eva come. Só que ela se sentiu mais livre, mais esperançosa, mais maravilhosa, e levou a fruta para o seu marido. Só que Adão sabia o que Eva estava fazendo. E quando Adão come da fruta, aí sim, muda tudo, o mal entra no mundo. Porque Eva, segundo o apóstolo Paulo, foi enganada. Mas Adão sabia perfeitamente o que estava fazendo. E nesse momento, quando o mal entra no mundo, o homem que era o governador do mundo, que era o príncipe desse mundo, entrega o mundo agora ao seu novo inimigo. Satanás passa a ser o príncipe desse mundo por usurpação. A morte, a desgraça e tudo que existe de ruim entra no mundo. Ó, queridos, a partir daí, ele achava que poderia fazer com que o homem se voltasse contra Deus. Mas o interessante é que o homem se arrependeu. E o homem era para ser destruído naquele dia, mas Deus providencia um cordeiro. E quando Adão mata o cordeiro, com aquela pele, Deus então faz roupas para eles, porque eles entendiam que estavam nus. E a partir daí, Deus estava dizendo que estava provendo algo para salvá-los. Eu vou falar isso em vídeo posterior. Satanás exultou, porque agora o homem era o seu escravo. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu não deixar isso barato. Ele disse assim: eu vou colocar uma inimizade entre você e o homem. Vocês não serão amigos para sempre, porque ele estava planejando uma rebelião de todos os anjos com o ser humano contra Deus. Mas ele disse: não, vai ter gente que não vai entrar na tua conversa, vai ser teu inimigo, não vai querer nada com você. E é por isso, queridos, que nós hoje temos duas descendências: pessoas como você, que gostam de ouvir a palavra de Deus, e pessoas que entendem que tudo isso que a gente fala é balela. Eu vou falar com vocês sobre esse assunto mais na frente. A verdade é que Lúcifer passou a ser o senhor desse mundo. E os próximos vídeos, eu vou falar com você sobre os seus enganos e vou falar sobre as consequências de ter Lúcifer como governador, o novo governador desse mundo. Mas a coisa mais linda a entender é que por causa disso, por causa da atuação dos demônios nessa terra, Deus envia um anjo ou anjos para proteger você dos anjos maus que estão circulando por aí. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. E eu sei que eu estou falando com pessoas que temem ao Senhor. Pode ter certeza, por mais que ele tenha tomado conta desse mundo,
o Senhor envia milhões de anjos para tomar conta de você. Mais para frente nós